compreendendo plenamente toda a necessidade de administração de um culto dessa envergadura, desse porte. Conto com a graça de Deus e com as vossas orações para que, nesse sentido, possa, assim, compartilhar a sua palavra. O texto que gostaria de tomar nessa noite se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 20. Estarei lendo alguns versículos e, em seguida, compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Mateus 26, a partir do verso 20, diz: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Se prestarmos bem atenção à narrativa que vai do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, verso 20, onde lemos, até o seu final, no versículo 75, compreende fatos acontecidos durante uma noite inteira. Uma noite inteira. É interessante que Mateus 26 e 20 começa: e chegada a tarde, e algumas outras versões trazem e ao entardecer. É o começo da noite. Essa noite termina exatamente no versículo 75, porque 27, Mateus 27, verso 1, começa assim: e chegando amanhã. Então os eventos começam ao entardecer de um dia e terminam na manhã do outro dia. É uma noite inteira. Uma das noites mais dolorosas da vida de Jesus. Eu chamaria uma noite de muitas dores, e obviamente não discorreremos sobre as dores que Jesus sentiu naquela noite, mas eu posso enumerar aqui algumas e me deter naquela que eu entendo ser uma das mais intensas das dores sentidas pelo nosso Senhor naquela noite. Eu poderia nessa noite citar que aquela noite ele sofreu a dor da refutação. A dor da refutação. Ele chegou a dizer que todos iriam se dissipar, iriam lhe deixar, mas em 26:33 Pedro diz assim: eu nunca me escandalizarei de ti. Ele foi refutado por Pedro, mas ele não foi apenas refutado por Pedro, contestado por Pedro,
Ele foi contestado e refutado por todos os demais, porque o versículo 35 no final diz: e todos os discípulos disseram o mesmo. Foi uma noite marcada pela dor da negação. Foi nessa noite que ele anunciou e que Pedro o negou, de uma forma absurda. Pedro não chega nem a dizer: olha, eu não conheço muito bem. Ele diz: não, eu desconheço quem é esse. E quando insistiram com Pedro, Pedro começou a dizer um monte de coisa feia, porque diz a Bíblia, começou a praguejar, e a gente sabe bem o que é praga. Mas eu percebo que também foi uma noite de dores que envolve pressão espiritual que fez o nosso Senhor angustiar-se no Getsemane. Foi uma noite de dores onde eu poderia falar aqui da dor, da oposição, porque os últimos versículos de Mateus 26 vai falar da apresentação após um evento que vou mencionar daqui a um pouco, que leva e conduz Jesus aos principais líderes de Jerusalém. A principal base da oposição ao seu ministério, ali diante da liderança Jesus sentiu a dor da oposição, Jesus sentiu a dor de uma armação feita contra ele, Jesus sentiu a dor de quem tem as palavras distorcidas, porque as palavras dele são ali distorcidas, e Jesus sente por fim a dor da humilhação, porque ele é cuspido, ele é esbofeteado, ele é escarnecido. Todas essas são dores de uma noite só, uma longa e dura noite. Mas há uma das dores que não mencionei, porque é a essa dor que eu gostaria de, nesses próximos 5 minutos, me deter. Uma das piores dores que alguém pode causar num outro ser é a dor da traição. Oh, aleluia! A dor da traição. A traição foi algo tão marcante na alma de Jesus, que nos versículos que nós lemos, ele menciona a traição, o verbo trair, pelo menos 4 vezes. A traição é algo tão terrível na vida dos envolvidos num processo de traição, porque prestem atenção, de tantas dores que Jesus sofreu naquela noite, de todas essas demais que apenas citamos, quando o apóstolo Paulo escreve a 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, geralmente lido em noites de Santa Ceia, Paulo poderia fazer menção a qualquer dos fatos acontecidos naquela noite, se referir a qualquer um dos eventos, mas preste atenção, Paulo diz o seguinte, 11 e 23 de 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não foi apenas traição que aconteceu naquela noite, já vimos que muitas dores, muitas coisas o Senhor sofreu, mas a grande referência àquela noite foi a traição, a noite em que foi traído. Aleluia. Mas esse texto não apenas salienta e destaca questões relacionadas à traição, esse texto também destaca e nos informa coisas e questões relacionadas a traidores. Traidores possuem um perfil próprio. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que traidores são cínicos. Traidores são cínicos.
ao anunciar a traição na mesa, o traidor, com todo o seu cinismo, pergunta: por acaso sou eu, Senhor? Mas sabe o que acontece com traidores? Traidores, com o tempo, perdem o nome. Porque em 26:48 o relato diz assim: e o traidor, não é? E Judas, traidores com o tempo perdem o nome. Deixam de ser quem são e se tornam o que traiu. Quem? O traidor. Ele passa a ser conhecido pelo ato da traição. Mas alguém pode dizer: calma, pastor, porque Judas, aparece de novo o nome dele, logo no capítulo 27, no verso 3. Mas olha como aparece: então Judas, o que traíra, já diz tudo, traíra. Eu troco o verbo trair pelo substantivo trair aqui nessa noite. Porque até traíra, verbo traíra, substantivo dá no mesmo. Traidores são traíras. Você usa o verbo ou o substantivo, vai dar no mesmo. Eu aprendo ainda pela palavra de Deus que traidores são assassinos do próprio ministério. São assassinos da própria reputação. Porque é um termo muito utilizado hoje no contexto político, sociocultural, que é o assassinato de reputação, cancelamento. O traidor é o maior cancelador de si mesmo. Ninguém precisa cancelar o traidor, ele se cancela. E quando ele não se arrepende e apenas se enche de remorso, ele pode se tornar um assassino de si mesmo e tirar a própria vida. Eu aprendo nessa noite com Jesus. Aleluia. Eu aprendo nessa noite com Jesus, entre tantas coisas, que não importa se o traidor está sentado à mesa. A presença do traidor na mesa não me impede de comer do pão. Rabaixe! A presença do traidor na mesa não me impede de beber do cálice. E a presença do traidor na mesa não me impede de cantar o hino. Então cante, 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 cante.